A resposta é não. Se você olhar ali a lista dos 12, o nome de Marcos não está lá. Né? Está lá. Hein? Bonerges. Pronto. Essa é a lista dos 12 que Jesus chamou. Marcos não está incluído nela. Hein? Também não. Também não. Não. Marcos era sobrinho de Barnabé, mas ele foi o quê? Ele foi discípulo de Pedro. Né? Então, Marcos não foi apóstolo, irmãos. Muita gente acha que foi. Pensa que porque está aqui ele tem um evangelho escrito. Não é? Mas ele não foi. Não é? Marcos, ele aparece assim de relance quando Jesus é preso lá no Monte das Oliveiras, né? que ele foge, né? O soldado arranca o lençol dele, né? Ele sai correndo nu. Aquilo ali é Marcos, que ele tem o nome de João Marcos, né? Que era sobrinho de Barnabé. Barnabé que leva ele na primeira viagem com Paulo, ele estremece as bases, né? Ele não dá conta, né? E acaba voltando, desiste, né? Acaba voltando por causa de Marcos, Barnabé e Paulo se separam, né? Cada um vai por um lado, né? E lá na frente, lá na terceira viagem de Paulo, é que Paulo recomenda Marcos, né? Então Marcos já tinha sido trabalhado por Pedro e por Barnabé, né? Foi um personagem bem icônico, né? nas escrituras, né? Pela sua fragilidade, né? No começo, né? Pela sua inconstância, mas acabou produzindo um documento espetacular, né? Acabou sendo um ajudante de Paulo. Paulo fala isso nas suas cartas. Marcos me é muito útil, não é? Mas ele não chegou a ser nem discípulo de Jesus Cristo e nem apóstolo, né? E Lucas também não, né? E Paulo também não, né? Paulo não foi nem discípulo e nem foi apóstolo visível assim que andou com Cristo, né? Paulo foi um apóstolo chamado numa época bem posterior, né? Mas ele dizia que ele dizia que o apostolado dele era um apostolado assim fora do contexto, né? Mas foi considerado um apóstolo, porque para ser apóstolo tinha que ter algumas características. Isso está lá logo no começo ali do livro de Atos. Teria que ter andado com Jesus Cristo, né? Teria que ter visto a sua morte e a sua ressurreição, né? Essas três coisas eram características natas para o apostolado. É tanto que lá no sorteio, lá, quando eles escolhem Matias, né, para substituir Judas Iscariotes, né? Porque ele viu, né, Jesus, ele caminhou com Cristo na sua obra, na sua vida ministerial, ele viu a sua crucificação, presenciou a sua ressurreição e a sua ascensão. Então isso qualificava, né, um candidato para seguir o apostolado, né? Mas fora isso, nenhum outro, nem Lucas, nem Marcos, nem Paulo passaram por isso. Mas, no entanto, Paulo é considerado, né, um apóstolo de Cristo, né, pela sua obra, pela sua disposição. Então nós vamos entrar hoje no Evangelho de Marcos. É um evangelho bem característico, né? Bem característico. Eu estou vendo aqui algumas características aqui de Marcos aqui, né? O tema e o propósito fundamental de Marcos são apresentar e defender o chamado universal de Jesus ao discipulado. Então esse é o seu propósito principal, não é? Apresentar Jesus Cristo, né? E defender o chamado universal de Jesus ao discipulado. Então o livro de Marcos é escrito para todas as nações. Não há um público específico, como Mateus, não é? Não. O livro de Marcos, ele vai alcançar todas as nações, porque é um chamado universal a ser discípulo de Jesus Cristo, né? Então vamos ver aqui algumas características de Marcos. Quem era Marcos? Todas as vezes que se menciona Marcos no Novo Testamento, se refere ao autor do Evangelho que tem seu nome. Está lá em Hebreus, Colossenses, Filemão, 1 Pedro, 2 Timóteo e tal. Era judeu,
Marcos seu nome, seu sobrenome original era um João. Então está lá em Atos 12, né, 25, ali 13, então era João Marcos. Ele é conhecido como João Marcos, né, e não como Marcos. Né? Então, no contexto, né, da sua época, né, ele era conhecido como João Marcos. Aparece em 4 epístolas do Novo Testamento: Colossenses, Filemão, 2 Timóteo e 1 Pedro. Era filho de uma mulher de destaque na igreja do primeiro século. Atos 2:12. Abra lá em Atos 2:12 aí. Atos 12:2. Então, Marcos era de uma família proeminente, né? A gente começa a perceber essas... Atos 12:2. Vamos lá. 12:12. Quem encontrar o texto pode ler, por favor. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu na casa de Maria, irmã de João, também chamado Marcos. Pronto. Então aqui está aqui o nome da mãe dele e está aqui a intimidade de Pedro com a família de Marcos, de João Marcos. Então, muitos historiadores também falam que o livro de Marcos, né, Marcos copiava os discursos de Pedro. Né? Isso é muito interessante a gente também observar isso aqui. A gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo. Era primo de Barnabé, Colossenses 4:14. Então, a gente começa a perceber que a vida de Marcos, né, ela tinha um fundamento teológico muito bom. Não é? Muito bom. Barnabé era um homem ali, era o filho da consolação, né? Era seu nome, Barnabé natural, também chamado. Marcos 4:10, Colossenses 4:10. Diz o texto assim: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, também Marcos, primo de Barnabé. Aqui é Paulo na prisão escrevendo essa carta, né? Então aqui, ó. A respeito deles, vocês já receberam instruções, se ele for até ali, recebam-no bem. Então aqui é Paulo recomendando Marcos, que no começo da vida dele rejeitou Marcos. Está aqui em Colossenses já aqui essa comunhão aqui refeita, né? Restaurada, né? Entre Marcos e Paulo, né? Acompanhou Paulo e Barnabé até a Panfilha, primeira viagem missionária, né? Atos 13:15, né? Foi ali que ele abandonou. Vamos lá para Atos 13:15, né? Então, isso mostra, né, essas características desse autor, né? Também era muito jovem ele, né? Talvez isso tenha... Hein? 13:5. Quem encontrar pode ler também. Pronto. Então, Marcos ali estava auxiliando, né? O 13. Pode ler o 13, Rafael. Navegando de barcos, Paulo e seus companheiros viajaram a pé e tratando de tudo. João, porém, deixando-os, voltou a Jerusalém. Bom, esse João aqui é João Marcos, não é João, o autor dos evangelhos, não, né? O apóstolo não, aqui é João Marcos aqui. Então aqui a gente vê que aparentemente aqui no verso 13 aqui, né? No verso 13:3 aqui, a gente vê aqui Marcos aqui não é deixando Paulo, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aqui não fala nada não. A respeito dessa
aqui não fala, né? O comentário aqui fala que não há um esclarecimento, né, dessa desistência aqui de Marcos, né, dessa viagem aqui com Paulo, né? Mas isso aí marcou e foi motivo da briga com Barnabé, né? Vamos lá. Quem era Marcos? Por alguns motivos abandonou Paulo e Barnabé. Isso aqui a gente já viu. É o motivo da separação também entre Paulo e Barnabé. Está lá no Atos 15. Paulo faz as pazes com ele lá em Colossenses. A gente acabou de ver isso aqui e lá em Filemon. Pedro o chama de filho, 1 Pedro 5,13. Isso aqui é interessante, isso aqui é muito marcante, né, para a gente começar a pensar e a observar, já que havia uma intimidade muito grande com Pedro e a família dele, né, Pedro chama ele de filho, não é? Em 1 Pedro 5,13. Né? Ele diz assim, aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos, saúde uns aos outros com um beijo fraterno. Então, a gente vê aqui esse apego, né, de Pedro com Marcos. Né? Pedro chama de filho, né? Então, aqui, essa expressão aqui é muito forte, não é? Isso aqui é muito característico também, essa relação de Pedro com Marcos, né? de intimidade, né? É identificado como o jovem que fugiu nu do Getsemane, quando Jesus foi preso. Então vamos lá, isso aqui também é muito interessante. Ele próprio registra isso, Marcos 14, 51, não é? E é só ele que registra isso. Então isso também é uma característica do seu evangelho, não é? Esse fato que só se encontra no livro dele. Não é? Marcos 14, 51. O texto diz assim, quem encontrar pode ler aí. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu. Pronto. Isso aqui foi na prisão de Cristo, né? Então Marcos estava lá, presenciando o que estava acontecendo, mas ao ser deletado pelos guardas, né? Ele acaba saindo, fugindo e foge nu. Isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui é a atitude mesmo de quem é um jovem, assim, um jovem muito, não é, ativo, é coisa mesmo de gente jovem, né? Coisa de gente jovem aqui. Então, Marcos aqui, isso aqui é muito interessante aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui sobre... Não tem não. Né? Esse fato aqui. E ele resiste a isso, né? Resiste a isso sem o menor pudor, né? Vamos lá. Características básicas do Evangelho de Marcos, né? Dá ênfase à ação do ministério de Jesus logo e imediatamente é um conectivo normal em seu escrito. Isso aqui é interessante observar, não é, que o Evangelho de Marcos, não é, ele é um evangelho de muita ação, não é? É um evangelho que não para, não é? Ele é motivado por uma ação constante de Cristo, né, em seu ministério. Não há pausa no Evangelho de Marcos. É um evangelho curto, é o mais curto dele, mas é uma narrativa em ritmo acelerado. Né? Acelerado. O que é que isso significa? Né? O que é que isso está pontuando? Né? A imagem do... Não é? Ah, tá ótimo, deixa assim mesmo então. Então, o que é que isso significa para nós? Né? Significa que ele foi escrito numa urgência local. Né? Havia algo, não é, no contexto da época que exigiu, não é, uma escrita, né, rápida para o envio dessa escrita a essas regiões que estavam sofrendo perseguição do império. Né? Esse é o ponto aqui. Por isso que é um evangelho acelerado. Não é? Cristo está sempre em atividade. Alguns historiadores, né, não são todos, mas eles pontuam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, não foi, e foi escrito por uma necessidade que a igreja de Roma estava passando, não é? A perseguição dos imperadores. Então, para gerar esperança,
no coração da igreja perseguida, né, Marcos escreve o seu evangelho de uma forma rápida, né, de uma forma ativa, né, de uma forma acelerada, né. Ele não está preocupado com datas, com genealogia. Abre aí no capítulo 1 de Marcos, para a gente perceber isso aqui. Não é? Olha como ele começa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Ele já entra, não é, falando aqui a respeito do Cristo. Não é? Então, ele fala muito rápido aqui de João Batista, já entra no batismo de Jesus, não é? A tentação é apenas dois versículos, para você ver como é rápido o evangelho dele. Né? Porque ele está preocupado com quem está sofrendo lá para receber a mensagem de esperança. Né? E logo no verso 14, é o começo do ministério de Jesus Cristo. E logo no começo já chama 4 pecadores para si, né? Para o seu apostolado. Olha como é interessante, né? Princípio no verso 1, ou no verso 4. E foi assim que, você vê que há uma coisa aqui correndo, né? Olha o 9, verso 9. Naqueles dias, olha o verso 12. Logo o Espírito, então, você vê que há muita rapidez, né? O 14, depois de João ter, ao 16, caminhando junto ao mar da Galileia, não é? Então, o 21, depois entraram, então, ao 20, e logo depois, e logo chamou, então está sempre assim, não é? É um evangelho que não para. Ele é um evangelho assim, elétrico, né? Para as pessoas que iam receber esse evangelho. Jesus já está em constante movimento, curando, expulsando demônios, confrontando os adversários, instruindo os discípulos, não é? Então, olha os textos que tem a palavra imediatamente. 1:31, capítulo 1, capítulo 6, e a palavra logo, não é? Então, a gente vê aí que essa é a característica do Evangelho de Marcos, né? Logo e imediatamente são palavras sinônimas, né? E no total de 45 vezes essas palavras aparecem no Evangelho de Marcos, mostrando a sua atividade, né? Características básicas, né, do Evangelho de Marcos. É um evangelho breve, cônciso, não é? Aí tem aí alguns dados aí estatísticos, né? É um evangelho de detalhes específicos, né, que você não encontra em outros evangelhos, apesar de ser um evangelho sinótico. Tem a mesma visão, né, do ministério de Cristo, da pessoa de Cristo. Isso porque não é como João. João é um evangelho que não é sinótico, né? É um evangelho cronológico, né? Então ele segue uma cronologia, não é? Ele segue uma linha do tempo, ele segue datas específicas ali. Né? Ele preocupou-se também com isso. De onde escreveu? A tradição inclina-se para Roma. Então, ele escreveu para Roma, como eu falei aqui anteriormente, para a igreja que estava em perseguição em Roma. Os fundamentos, a grande quantidade de palavras latinas, né? Isso é interessante. Marcos, né, é o único evangelho que tem uma quantidade de palavras latinas. Aí vamos se reportar aqui para o contexto de Marcos. Né? O contexto de Marcos, a gente sabe que a origem, né, do cristianismo ela é judaico-cristã, né? Então a língua era o aramaico, né? O hebraico e o aramaico. São as duas línguas básicas da escritura. Isso é um ponto. E isso vai confrontar com essa questão. A gente sabe que a língua naquela época ali, né, ali no Oriente, era o hebraico, o aramaico e o grego. Mas quando se chegava em Roma, você falava que tinha que língua? Você falava o latim. Né? Além do grego, né, lá, né, você falava o latim. Então, Marcos, ele é um autor que usa palavras latinas. Isso demonstra, isso revela o público-alvo que ele quer alcançar. Ele quer alcançar um público fora, né, do contexto da cultura judaica. Não é como Mateus. Mateus ele é especificamente ali para o judeu. A mente de Mateus é uma mente judaica. Ele escreve para o povo judeu. Marcos não. Ele já vai trazer o grego misturado com o latim. Não é? A menção de Alexandre e Rufo em Marcos 16, 17, né, que você não encontra em nenhum outro evangelho. Não é? Abra lá em Marcos 16, capítulo 13. Quem são Alexandre e Rufo? Não é?
Para a gente ter uma ideia aqui. Marcos 16, 13. Aqui são, está aqui, ó. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois, eles não deram crédito. Quem? Alexandre e Rufo. Está aqui em Marcos 16, 13. Referência ao sofrimento à sombra da perseguição romana, né? 1 Pedro 5,13 mostra Marcos em Roma. Então aí a gente vê algumas características do livro, do autor, e no finalzinho aqui a gente vê o seu desenvolvimento, né, como discípulo de Cristo. Ele levou o Evangelho como missionário do Senhor, né? De onde escreveu? A tradição inclina-se para duas datas, uma data final dos anos 50 do primeiro século e outra em meados dos anos 60 do primeiro século. A data mais provável seja no final dos anos 50 do primeiro século. Aí se a gente pega essa data aqui, a gente vai naquela planilha dos imperadores ali, a gente vai ver qual imperador estava na época perseguindo ali a igreja, né? Então Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito na década de 50, isso Jesus morreu em que ano? 33, pela tradição cristã, né? Então, depois de quantos anos esse evangelho é escrito? 17 anos, né? Então, isso também é bom a gente pensar sobre isso, irmãos, para a gente ver que o mover de Deus na história não é como quem coloca um sorrisal no copo d'água. É efervescente assim, rapidamente ele se dissolve na água. Não. A gente percebe que é uma caminhada lenta, mais pontual, mais fundamentada. É uma caminhada com estrutura, estruturada, não é? Então, após a morte de Cristo, para se ter o primeiro documento de um evangelho, foram 17 anos depois. A pergunta é, como é que esse povo sobreviveu esse tempo todo sem um escrito do Novo Testamento? Se você pensar na mente hebraica, você vai deduzir logo uma coisa muito clara, a tradição oral. A tradição oral. Eles tinham o Velho Testamento já escrito, e agora eles começavam a exercitar, né, esse costume da tradição oral também no Novo Testamento, né, a partir da criação da igreja, né? Isso é muito interessante, irmãos, como isso é bonito, né, nesse contexto aqui. Nós não entendemos o que é isso, o que é uma tradição oral, né? A gente não sabe o que é isso. A gente tem livros, a gente tem notícias, a gente tem periódicos, a gente tem artigos e tal. Não é? A nossa tradição, não religiosa, ela não é oral. Apesar de ser proclamada, apesar de ser pregada nas igrejas, né, mas a nossa tradição é muito mais escrita. É na escrita que nós baseamos, né, que nós descansamos a nossa mente. É no que nós lemos. Não é naquele que nós ouvimos. E ficamos repetindo dentro de casa, ficamos repetindo para os filhos, para os parentes, para os vizinhos. Né? Isso era a tradição oral. Para não deixar se perder, não é, na história, né, esses fatos, esses acontecimentos. E é algo tremendo isso. Algo tremendo. Tremendo. Não é? E aí, né, a gente vê isso aí, que desses 17 anos aí, para que o evangelho fosse escrito, né? Destinatário, Marcos escreve para os gentios. Quem são os gentios? No contexto da escritura, todo povo que não era judeu era tratado como gentio. Todos eles sem exceção. Né? Os judeus criaram essa não foram os judeus que criaram isso aí, isso está na escritura, né? Quando Deus escolhe o seu povo, né, ele coloca ali naquele povo uma denominação específica. Este é o meu povo.
E daí vem, né, os outros povos, né? Mas isso é quebrado, né, no Novo Testamento, né? Jesus Cristo agora une em um só povo, judeus e gentios. Não há mais isso mais hoje. Isso cai. Isso deixa de existir. Naquela época era para diferenciar a nação de Deus e as outras nações. Gentio também é etnia, é raça. Não é uma palavra pejorativa, né? Como a gente possa pensar que seja. Não é. A palavra gentio quer dizer isso. Etnia, raça, né? Outros povos. Não é? Então, Marcos escreve para outros povos. Ele traduz as expressões aramaicas, porque tem que ser traduzida, porque senão ninguém vai entender. Nós entendemos isso hoje, que se nós pegássemos, não é, a Escritura, não é, com a mente sem a formatação, né, da teologia, a gente ia ficar perdido, sem entender nada. Não é? Mas o que é que Marcos faz? Ele traduz as expressões aramaicas para que os gentios entendam a mensagem de Cristo. De Cristo. Não é? Explica os costumes judaicos, lavar as mãos antes de comer. Então ele está traduzindo aí as expressões aramaicas. Revela a seção dos elementos rituais da lei, da lei mosaica. Não é? Revela a cessação, acabou. Os rituais da lei, né, foram extintos em Cristo. Então, isso não precisa mais. Para os gentios. Né? Você está vendo que a mente de Marcos e Mateus, elas são muito diferentes, né, do público-alvo, né, porque Marcos quer alcançar uma nação que não tem qualquer tradição com a religiosidade judaica. Né? Ele está alcançando um outro povo. Então, é o evangelho para mim e para você, se nós vivêssemos naquela época. Né? Hoje não. Hoje nós estamos tendo a palavra de Deus toda completa aqui. O propósito de Marcos. Marcos escreve para equipar seus leitores cristãos com o conhecimento das boas notícias da salvação. Marcos 1:1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Boas novas. Então, eu trago para vocês boas notícias. Ora, para um povo que estava em perseguição, assolado pelo imperador romano, uma boa notícia, não é algo assim que vai encher o coração de esperança, de vontade de viver, de continuar seguindo firme, não é, na convicção de ser discípulos de Cristo. É verdade, irmãos? É verdade isso. É verdade. Imagina esses missionários, irmãos, nossos, né, brasileiros, que vivem nesses países fechados ao Evangelho, que não podem expressar livremente a sua fé. E se expressar, né, a cabeça pode sair do pescoço, né, nesses países mais radicais. Né? Então, eles vivem ali, não é, acuados, né, por uma pressão, por uma situação política, social, né, muito grande. Muito grande. Não é? E eles têm que testemunhar, têm que pregar o Evangelho. Né? Aí, de repente, chega ali alguém com a carta, com a notícia para eles, uma boa notícia para eles. Né? Olha, Deus está avivando tal área, tal lugar aqui. Nossa, isso enche o coração de esperança, de garra, né, de vontade de continuar. Né? Temos aqui a boa notícia trazida pelo Messias, o Filho de Deus, a salvação para todos os gentios. É isso que Marcos está dizendo ali em seu Evangelho. Né? Relação entre o discurso de Pedro e o Evangelho de Marcos. Isso aqui é muito interessante. A gente vai observar que é uma relação muito grande. Né? Uma relação muito grande. Por isso que alguns autores, eles dizem que Marcos escreveu, notificou os discursos de Pedro, pela intimidade que eles tinham. Né? Então, vamos lá. Pedro, né? Então aí tem ali Pedro e Atos. Esse aqui é o livro de Pedro, Atos, não é? E ali é comparando com o Evangelho de Marcos. Né? Então tem algumas características assim muito interessantes aí para serem observadas. Né? O verso-chave, né? que vai descrever, que vai pontuar o propósito do livro. Qual é o verso-chave do livro de Marcos? É esse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente começa a perceber aí que é um Jesus Cristo que está em plena atividade. Ele veio para servir. E ele não para e dá sua vida em resgate, não é, por muitos.
Então isso mostra como é um evangelho ativo, proativo, né? O evangelho de Marcos, né? A expressão filho do homem aponta claramente para a humilhação de Cristo em substituição pelo seu povo. É o cumprimento da profecia de Daniel 7,14. A expressão resgate, por muitos, faz eco com Isaías 53,11. A palavra resgate, litron, no grego, significa libertar alguém pagando um preço do resgate. Esta é a boa nova de Marcos. Jesus pagou o resgate do seu povo. A minha pergunta é, pagou o resgate para quem? Hein? Para quem foi que Jesus pagou o resgate? Não. Se eu resgato você de algum dono, eu não posso pagar o resgate, você não pode pagar o resgate, eu não posso pagar o resgate para você. Eu tenho que pagar para quem? Pode resgatar. Exatamente, para quem lhe sequestrou. Quem foi que lhe sequestrou? Então, Jesus pagou o resgate para o diabo? Sim ou não? Não? Por quê? Por que Jesus Cristo não pagou o resgate para o diabo? É uma boa pergunta teológica essa. Ô João, Tiago. Muito bem. Ele pagou o preço do resgate do nosso pecado contra o Pai, contra Deus. Para quem foi pago o resgate? Para Deus. Não se paga resgate para o diabo, como muita gente pensa. O diabo não tem como. O diabo é uma criatura, ele é escravo de Deus, segundo Calvino, né? Chama de o cachorro de Deus, né? Então, o resgate é pago para aquele a quem nós ofendemos, para Deus. Ele pagou com a sua própria vida. Não é? Cristo pagou para Deus o preço do nosso resgate. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Não é? Ele nos libertou do império das trevas, nos resgatou de lá. O diabo nos escravizava, mas o diabo não é merecedor do resgate. Se assim se pensar, você está colocando o diabo acima de Deus. Mas não é assim. Não é assim. Não é? Estrutura do Evangelho de Marcos. Né? Nós temos aqui a introdução, o grande ministério na Galileia, na Pérea, o clímax do ministério de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que isso é basicamente a estrutura de quase todos os evangelhos. Né? Ele pontua com a introdução, né? E alguns mostram o ministério na Galileia, na Pérea, em Jerusalém. Dependendo do tamanho do livro do evangelho, ele vai departamentalizar o ministério de Cristo por essas áreas. É tanto que lá em Atos 1,8, né, isso está muito específico, né? Recebereis esse poder descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia. Então, ali mostra o caminho que Cristo percorreu, né, com a sua pregação, até os confins da terra. Quando o Cristo esteve em Tiro de Sidom, né, que é uma região fora de Jerusalém, fora de Israel, ali se pontua que ele foi aos confins da terra, né? Ele extrapolou as fronteiras. Então, algumas estruturas dos evangelhos vão pontuar dessa forma, né? Geograficamente, por onde Jesus passou e o seu ministério. Marcos, ele pontua Galileia e Pérea, né? Esses dois pontos aí. E mostra o clímax, né, do ministério de Cristo, não é? Do capítulo 11 a 15, ali, é a sua última semana, né, de vida, e depois a sua ressurreição no 14. Ok? Então, nós encerramos aqui hoje, né, a nossa aula, o Evangelho de Marcos, né, de uma forma bem rápida, como é o Evangelho de Marcos. Nós vamos entrar no próximo domingo no Evangelho de Lucas. Não é? É um evangelho mais pausado, mais devagar. Lucas era médico, era muito detalhista, não é? Era muito específico também, era muito preciso, né, na sua escrita. Não é? Quem entende de grego, né,
é o grego mais rebuscado do Novo Testamento, muito mais do que o de Paulo. Né? Isso é interessante a gente também observar isso aí, por causa da sua capacidade intelectual. Né? E mesmo assim, né, foi um servo do Senhor Jesus Cristo, ajudou profundamente a Paulo, né, e muitos missionários. Né? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por Tua graça sobre nós e pelo privilégio, Pai, de termos em nossas mãos esses documentos, Senhor. Esse que foi escrito no ano 50 do primeiro século, Pai. 20 séculos atrás, Senhor. É muita coisa, Senhor, e a Tua verdade continua firme. Continua, Senhor, inabalável. Continua sendo o que é. E trazendo a mesma mensagem, a mesma esperança, a mesma salvação, Pai. Esta é a boa nova. Obrigado, Senhor, porque fomos alcançados pelo Teu Evangelho. Somos-te grato, em nome de Cristo. Amém.